nave tem alguma capacidade de movimentação ou não? Nenhuma no momento. Previsão de voo é para 1 hora. Ou 1 hora não, desculpa, de reparo é de 1 dia. Lembrando que o reparo é só para chegar próximo para abastecer a nave. Além de nós precisarmos de combustível. Ok. Situação pecaminosa. A ameaça, o quão próxima está? Esse aqui é o ponto da situação. Pelo que eu entendi, ainda existem vários extraterrestres próximos a nós, cada vez pegando um de nossos, os que estão acima da nave, ou coisa do tipo, sobre a nave. Então, assim, a ameaça é bem grande. Quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais perdas nós teremos. No entanto, se a gente subir agora, também será torpedado pela UPP. Não serão. Então, é esse o nosso ponto. A gente tem nossa dúvida porque a UPP nos ameaça muito. Isso é uma conversa particular entre nós, mariners, nos informando que a UPP vem nos ameaçando muito há muito tempo. Não há perigo qualquer. Nós estamos trabalhando em conjunto. Marquinho, eu vou virar pro capitão da nave e pedir para ele coordenar com os outros dois capitães uma área que possa conter por algum tempo essa quantidade de pessoas, mas que seja isolada, tá? Além disso, avisa o comando da UPP que nós estamos iniciando planos para extração e eu quero uma equipe médica pronta, tá? A ideia é usar os dropships vazios, tá? Só com 3, 4 marines cada um, só para conseguir manter a ordem, além dos pilotos, tá? E deixar isso em stand-by enquanto eu organizo e recebo o manifesto que eu pedi, tá? Eu quero que o plano esteja feito. Então a ideia é um terreno, é um local aberto, uma sala, um saguão, um hangar aberto, né? Que possa permitir ficar essa quantidade de pessoas. A gente limpa naves do hangar, não tem problema nenhum, maquinário ou coisa parecida. E eles sejam fechados para ser realmente ter uma quarentena para que eles possam não ficar expostos, tá? Isso dentro da nave que você tá falando? Dentro da nave. Ok. Então a ideia é organizar a nave para essa entrada, começar a mexer com os times, que, como eu falei, com as 4 dropships. Aliás, podemos ir com as 6 dropships, eu acho que vai acabar precisando. Então põe as 6 dropships com isso, uns 3 marines em cada dropship, mais ou menos. E a equipe médica a postos, tentando entender e coordenar que tipo de testes baseado naqueles que ele falou. Então pega a gravação do que a gente conversou e tenta entender o que se prepara. Só uma dúvida, Espera um pouquinho só. O piloto Pedro comentou com a gente que já estava com limite em excesso. Ou seja, que a nossa capacidade era 60 pessoas, a gente já estava com 80 e assim, se a gente fosse colocar todos para dentro ia ser pior. O fato é, se nós colocarmos todas essas pessoas, já com mais que nós estamos, a gente vai perder mais oxigênio e mais calefação nessa nave. A gente não vai conseguir durar muito tempo com isso. Vale a pena, Commander? Nós não vamos usar a nave. Nós não vamos usar a nave. Mas como que a gente vai conseguir controlar, enquanto a nave está aqui, essa quantidade de oxigênio e de calefação para poder segurar toda a turma? A gente não precisa de oxigênio aqui. Como não precisa? A porta tá aberta, tá entrando ar. Tá, e a calefação, tá ok? Tá zoada, não tá desligada. Vocês estão suando igual porco. Num ambiente úmido e quente. Então. Bem, os desconfortos, infelizmente, vão continuar durante um tempo, até que a missão continue. Então tá bom. Ok. James, se você precisar, temos 2 especialistas em bioengenharia. Eu gostaria sim, Pedro. O nome deles, por favor? Eu e o Fly. Fly. Ok. Se você não se importa, eu só não entendo como que eu posso compartimentalizar isso com essa condição dessa nave. Mas
poderia colocar você para o meu corpo médico para vocês coordenarem essa verificação. Existe alguma forma de... Privacidade aqui está sendo um problema. Não, o problema não é privacidade, o ponto é como você tratar disso enquanto nós coordenamos o resto da situação. Cara, estamos aqui para executar os procedimentos que você precisar, até se for... Primeiro, se você precisar de ajuda e de conhecimento, você pode contar com a gente. Segundo, você pode contar com alguns procedimentos que você queira preparar para as pessoas que vão ser evacuadas. Então entenda, o que nós vamos fazer? Eu estou preparando 6 naves para descerem e coletarem vocês em grupos. Nós vamos dividir vocês em determinados grupos. Eu quero que vocês da ponte entrem na primeira nave, tá? E vocês vão ser levados até um dos nossos cruzadores. Dentro dos cruzadores, nós vamos iniciar um processo de quarentena e exames para garantir que não há infecção. Então esse é o plano inicial. Além de vocês, eu provavelmente vou indicar um grupo de pessoas específica para que estejam dentro desse primeiro dropship. E com isso nós vamos fazendo o ciclo. Eu entendo que esse nível de pessoas, 6 dropships com uma viagem consegue evacuar todas as pessoas. Então é uma questão de horas até que entre as preparações e os voos em si vocês estejam de volta aqui. Eu gostaria, entretanto, de continuar perguntando enquanto o meu time se prepara que outras informações relevantes vocês teriam para entender como proceder. Por fim, o último ponto é que eu vejo esses domos aqui e eles seriam talvez um ponto interessante. É fácil chegar até lá ou tem riscos relacionados a essa parte biológica? Um dos marines que tiveram baixas foi justamente entrando num dos domos para pegar as peças para reparar a nave. Veja que eu não pretendo entrar, eu estou falando usar ele como parte aberta, porque nessa mata é muito difícil qualquer pouso, esse é meu ponto. A gente não vai nem pousar propriamente dito, mas nos manter baixos para o acesso, e lá seria bom por uma questão de superfície e abertura. O L ponto de ponto da base está totalmente livre. O problema é que ele está na outra extremidade e está longe da nossa nave. Esse é o meu ponto. Então, o ideal... ele está exatamente no ponto extremo contrário a nós. Se você puder pousar do lado contrário do heliponto, seria o ideal, perto da nossa nave. Mas não há espaço, esse é o ponto. Qual é o tamanho da nave que vai baixar? É um dropship, 50 metros, 70 metros. Mais ou menos o tamanho da nave que vocês estão. Né? O que você está me dizendo é o seguinte: se não tem um ponto para descer do nosso lado, vamos ter que locomover todo o pessoal até um ponto apto. Isso sim existe risco. As pessoas que foram pegos aqui na nave já em campo aberto. Ou seja, risco existe. Uma coisa importante, eles já comentaram, eu vi, que durante a noite há uma atividade maior. Então isso tem que ser tipo... começar... Que horas são agora? 3 da manhã. Perfeito. Então a gente vai começar a operação por volta das 6 ou 7 horas, quando já é dia, tá? Dia completo. Vocês têm mais informações sobre a ameaça? Que tipo de informação que você precisa? Tudo. Quantidade, tamanho, estimativa de posição, que tipo de detecção é possível, se vocês combateram, que tipo de munição foi utilizada e se foi efetiva, se não foi. Equipe que foi buscar as peças, vocês têm essas informações? Comandante James, Flycatcher, mas estranhamente todo mundo me chama de João, ainda não sei o motivo. Tá? Então, seguinte, nós descemos com alguns homens, os homens desceram, um deles foi, vou usar essa palavra capturado, tá? Mas a ideia é que na verdade ele foi infectado. O que eu posso te passar sobre os aliens que você vai enfrentar? Eles têm carapaças extremamente duras, tá? O ideal seria usar armas de cauterização e não armas de explosão. O sangue deles é ácido, tá? Eles são extremamente bem coordenados. Não os trate como animais irracionais. Eles têm
capacidades de matilha, como por exemplo lobos, de caça como lobos. Tá? Eles se adaptam muito melhor do que qualquer um de nós à escuridão. E aí eu tenho que fazer uma ressalva. Eu acho que a atividade noturna é maior porque nós somos presas mais fáceis durante a noite. Não porque para eles seja melhor atacar à noite. Tá? Então, se eles precisarem se adaptar para um ataque durante o dia, eles irão se adaptar. O maior perigo que vocês vão enfrentar 2 perigos extremos. Tá? Os combatentes, que vão vir pegar ou comida ou novos corpos para serem incubados. Esses daí podem ou matar um ser humano ou levar ele para uma incubação. E é preciso tomar cuidado com o que a gente tem chamado de facehug. Um animal pequeno que se gruda à face do indivíduo para fazer a incubação. Esse talvez seja muito pior, porque o homem que for levado, a gente sabe que está perdido. O homem que for infectado, nós temos que eliminá-lo, ou se houver aqui, de repente, uma dosinha de matar, etc. e tal, a gente pode estar com um problema bem sério nas mãos. Dosinha. Dosinha. Compaixão, ele quis dizer, o comandante. Eu entendi. Obrigado. Comandante, O Face Hub é maravilhoso, né? Comandante, recomendo também na quarentena você ter tais equipamentos para que a gente possa executar uma nova rechecagem das pessoas que subirem, porque a gente não tem o controle total depois que elas entraram na nave aqui. Então, sugiro ter aparelho X, Y e Z, para que ou sua equipe ou até a nossa própria equipe possa fazer uma rechecagem das pessoas que forem retiradas. Vamos fazer assim. Boa recomendação. Entendam que a ideia não é combater ou ficar. Se for necessário, vamos fazer o que for necessário, mas eu espero que a operação inteira demore 1 hora, 1h30, tá? Então, do momento que o primeiro dropship descer e a gente fazer o perímetro de segurança, até o momento onde a gente vai tirar o último dropship, tem que ser 1 hora. Comandante, você tem à disposição mais de um dropship? Nós estamos enviando 6. Seria interessante se todos fossem tirados ao mesmo tempo. O risco aqui é realmente alto. Não, esse é o ponto. Os 6 estão ao mesmo tempo, só que como não tem área de pouso, eu não consigo pousar os 6 e trabalhar ao mesmo tempo com os 6. Então nós vamos pousar tira as pessoas, vocês já deveriam estar a caminho quando a gente faz isso, a gente só faz a ponte para vocês. Vocês entram com o primeiro grupo e a gente, em minutos, fica fazendo troca de aeronaves. Perfeito. Um helicóptero do Vietnã. O teu comandante, almirante, aparece na tela e fala: se me permite, temos uma recomendação de local de pouso. Seria bem ao lado da nave onde eles estão localizados, usando a clareira do próprio pouso da nave deles. Tem uma. Isso melhora muita coisa. Talvez nós teremos que fazer uma explosão cirúrgica na região para garantir que a área esteja aberta. Eu havia pensado isso, mas será que isso não vai chamar atenção? Nós não estávamos preocupados com a descrição. Não, eu não estou preocupado com descrição e é uma excelente recomendação. Deixa eu entender uma coisa com eles. Vocês sentiram que essas criaturas são chamada atenção com som ou coisa parecida? Fogo? A criatura? Uhum. Eu acho que você está perguntando o que vai atrair a atenção dela, né? Na verdade, foi isso que você perguntou? Só para eu entender. Veja, nós temos 2 opções. Ou vocês andam sem... deixa eu entender, eu de cima não consigo ver. Esse corredor entre essas 2 esferas, isso é térreo? Isso é escalável? Isso é possível andar por baixo? O que é isso? Isso é uma pergunta para mim? Para vocês. Isso é um teto. A nossa nave está pousada, esse é um teto aí com alguns metros de altura. Quando a gente precisou buscar o material, a equipe, em vez de dar a volta, atravessou pelo teto, mas foi necessária a utilização de rapel.
Tá? Então, entre a nave e até o teto é um rapel. Quem tiver mais habilidade vai mais fácil. Não sei se existe uma forma de montar isso para uma grande escala, tá? Mas é necessário um rapel. E a gente estaria, sei lá, talvez 2 andares, 3 andares do chão. E aí, gostaram dessa aventura? Se gostou, deixa o seu like, põe os comentários aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você colabora pra gente fazer mais conteúdo legal sobre RPG de mesa.